Hello, Female Tech Leaders, e hoje nós estamos no Brasil. Hoje nós temos a participação de Female Founders e nós vamos conversar sobre investimento, nós vamos conversar sobre a missão e a visão da empresa, das startups dessas mulheres, e vamos conversar um pouquinho sobre o que é que motiva, o que é que mantém elas com esse drive de manter e ser uma female founders num ecossistema que não só no Brasil, mas no mundo inteiro, o ecossistema ainda é muito masculinizado e não abre espaço para as mulheres, né? A gente tem uma dificuldade, a gente tem um desafio ainda maior quando a gente quer abrir, quando a gente quer fundar uma startup. Portanto, vamos começar com as apresentações. Portanto, eu queria que você se apresentasse. Vamos começar com a Cristiane. Cristiane, por favor, fala um pouquinho de você para a gente. Claro, gente. Primeiramente, muito obrigada, Candice, pelo convite, pela oportunidade. Meus colegas, Dalci, é um prazer estar com vocês novamente. Bom, então aqui Cris Miura, eu sou professora, acima de tudo, sou empreendedora. A minha formação é toda voltada para tecnologia educacional e linguística, então eu vou falar muito de educação aqui. E eu acredito piamente que educação é o que nos move e é o que faz com que a gente, de fato, transforme socialmente. Então, um dos motivos, e aí quando a gente fala um pouquinho de missão, vai estar muito conectada à minha missão pessoal. Um dos meus motivos de estar aqui é porque eu acredito piamente, dando a outras empreendedoras, a outros empreendedores, e que isso com certeza também vai transformar a vida de cada um. Então, novamente, muito obrigada, e eu fico à disposição aí para a nossa conversa de hoje. Dalci, por favor, se apresente para a gente. Candice, Cris, Luma, também é um prazer estar aqui com vocês de novo, né? Conhecer a Candice. Meu nome é Dalci, eu sou founder da LogPix, co-founder. Eu sou psicóloga na área de educação, então compartilho com a Cris um pouco dessa história, né? Da educação. E sempre gostei de mexer com tecnologia. Desde os 10 anos de idade, eu comecei a programar, assim, por curiosidade, né? Meu pai me ofereceu um curso de inglês e eu preferi o curso de tecnologia. E aí estou aqui hoje na luta, né? Organizando e colocando para funcionar uma startup. Luma, agora fala um pouquinho de você, por favor. Olá, pessoal. Claro, olá. Candice, muito obrigada também pelo convite. Olá, Cris e Dalci, prazer em revê-las. Meu nome é Luma, eu sou consultora de transformação digital e inovação, muito no mundo de indústria 4.0. Sou especialista nessas áreas pelo MIT e faço parte do time da Singularity University aqui no Brasil, muito voltado para o capítulo de Betim, que é uma nossa região industrial aqui de Minas Gerais. A minha primeira formação da vida, curiosamente, foi em Direito, então é muito legal, de carreira drástica, e entrei de cabeça no mundo de tecnologia. Uso muito direito no dia a dia, porque como co-founder a gente precisa fazer gestão de contrato e um monte de coisa, que o direito ajuda pra caramba. Mas hoje o que brilha aos meus olhos, sem dúvida, é tecnologia. Então, agora vamos falar um pouquinho das empresas de vocês, a startup de vocês, né? O que a gente veio e o que é que vocês estão... Qual é a solução, né? Qual é o problema e qual é a solução? Então, vamos falar da empresa de vocês. Vamos falar, fala do nome, explica em que estágio vocês estão. E, lógico, o mais importante para mim é entender qual é o problema que vocês estão tentando solucionar. Vamos começar com a Dalci? Eu sou co-founder da LogPix, né? A LogPix é uma startup de tecnologia para logística. O nosso objetivo é dar fluidez nas operações de campo, dentro do pátio, dentro da empresa, né, dentro da organização, nas operações logísticas. A gente está num estágio de pré-tração, a gente está começando a tracionar, e nosso diferencial é que a gente usa tecnologias de internet das coisas, inteligência artificial, heurísticas, né, para dar esse apoio, né, para a indústria. Luma, e a sua? Fala um pouquinho da tua empresa. Eu sou co-founder da AI Robots, como o próprio nome já diz, é uma solução de inteligência industriais. Em termos de estágio da empresa, a gente está finalizando também
esse envelopamento do produto para ativar máquinas de vendas. Então, separar o que é produto do que é projeto customizado. E a gente finalizou agora a imersão na Impact e estamos trabalhando com eles para fazer essa escala, até junto com o Marketplace da Microsoft. Cristiane, você, por favor. Claro. Bom, então eu sou fundadora da Pontui. A Pontui é uma edtech. Hoje digitais para as escolas, né? Inicialmente escolas privadas, e especificamente a gente resolve uma dor que hoje exclui muitos brasileiros, que é a incapacidade de ler e de escrever corretamente. Então, hoje a gente está falando que quase 80% dos brasileiros têm muita dificuldade ou não conseguem escrever um texto corretamente, e a gente entrega tecnologia para que isso aconteça, aumenta a performance do jovem, aumenta a performance da criança, de maneira que ela possa, ao chegar no mercado de trabalho, ela consiga ter esse letramento, né, que a gente chama de se desenvolver e se incluir no mercado. Então, hoje a Pontui, ela entrega soluções digitais para a escola, especificamente em produção escrita, e a gente está no momento de operação, pensando mais agora na perspectiva de escalabilidade, e, obviamente, junto, né, ao Impact também, pensando em como que a gente consegue, na perspectiva do uso de inteligência artificial, entregar qualidade, integrar a democratização de acesso, né, ao ensino de qualidade e, ao mesmo tempo, tornar isso escalável. Então, hoje a gente está bem focado no mercado de escolas. Entendi. Então, agora vamos falar um pouquinho da parte das startups onde a gente sonha, né? Onde a gente, quando tem aquela ideia, põe aquela sementinha, ela começa no sonho, né? Ela, na realidade, antes dela ser uma empresa, antes dela se tornar uma startup, ela é um sonho. Qual é essa visão, né? Qual é a missão, qual é a visão da empresa de vocês e essa importância em solucionar esse problema? Cristiane, vamos começar com a EdTech. Claro, vamos lá. Bom, eu falei até um pouquinho no começo, né, Candice, que a missão da Pontui, ela está muito conectada à minha, porque eu, de fato, acredito que a gente só vai conseguir falar de um país que vai progredir mesmo, tanto do ponto de vista social e econômico, quando a gente falar que a educação está, de fato, transformando a vida das pessoas. Então, a nossa missão é essa, é a gente entregar uma educação de qualidade, de forma indiscriminada, não importa se é no norte ou se é no sul do país, e que isso permita que as pessoas elas possam quebrar barreiras mesmo, né, para poder. A gente sabe que não estar apto ou não estar incluso dentro de um ambiente educacional de qualidade de fato, tira o cara da competitividade do mercado, tira o cara de transformar a própria vida. Então, a gente acredita nessa missão. E a gente tem como visão ser a maior e a melhor plataforma de um ambiente mesmo de aprendizagem virtual, onde a escola, e aí eu vou pegar as duas pontas, alunos e professores possam, de fato, usar a tecnologia para potencializarem o aprendizado. Então, para a escola, a gente olha para o ecossistema da educação, não só olhando para o aluno, mas também para o professor, porque a gente sabe que é motivando, é capacitando, é formando esse professor que a gente vai conseguir, de fato, multiplicar conhecimento. Então, o sonho mesmo, quando aquela coração batendo mais rápido, é quando a gente entende que a cada dia que a gente coloca dentro de uma escola e potencializa por meio de tecnologia, a gente sabe que está nascendo dali um profissional, está nascendo um cidadão, que é o caminho do aluno, o caminho da audácia em algum momento. Então, a gente pergunta que profissional e que cidadão que a gente quer. Então, a gente traz para a gente essa responsabilidade de poder, de fato, transformar, acompanhar e potencializar o caminho desse cara. Que é super importante. Eu acho que a mobilidade social, ela está muito... Para mim, no meu ponto de vista pessoal, 100% ligada à educação. A inclusão digital e a educação básica, né? Não só digamos, a ler, escrever, saber, por exemplo, ler um texto e entender, né, o que está lendo, que eu acho, como você falou, até me assusta pensar que 80% da população no Brasil tem dificuldade, né? Então, é super cool. Agora, Dalci, fala sobre o que é que te mantém, né? O que é que te acorda, o que é que te faz acordar todo dia e diz bem assim, olha, essa solução, a minha startup é a solução para esse problema, esse sonho. Olha, é fazer a diferença, sabe, um país para frente, é estar trazendo para as pessoas um olhar de tecnologia. Então, tem sim, o Brasil tem uma
um atraso, né, em relação aos outros países. A área de indústria, mais ainda, nossa indústria, ela fica muito para trás do resto do mundo na questão tecnológica. E aí, quando a gente olha, tanto para os nossos funcionários, quanto para os nossos clientes, e vê que a gente está levando esse olhar, fazendo com que as pessoas percebam que tem um jeito diferente, mais econômico, né? Com mais visibilidade e que gera maior ganho, né? Tanto para a pessoa, para o sujeito, quanto para a empresa, isso me motiva, assim, isso me traz uma alegria, um conforto no coração mesmo, sabe? Eu entendo. Eu acho que assim, em logística, eu consigo, assim, eu não entendo de nada, não é dizendo que eu estou entendendo, mas eu consigo ver o problemão que é no Brasil, né? Porque, pronto, o Brasil é um mundo, a gente depende muito de poucos. O Brasil já é um mundo, né? Tipo, você pensar em logística dentro só de Minas Gerais ou só de São Paulo, de Minas para São Paulo, e aí você vai pensar em Centro-Oeste, Nordeste, Sul. Pronto, eu tô vendo o tamanho do problemão. Então, ainda bem, né? Graças a Deus a gente tem a Dalcy com esse sonho, com essa paixão de resolver esse problema, né? Que eu acho que é isso que é tão bonito nas startups, não é? São os sonhos que vão encontrar soluções para esses problemas que nós temos, né? E que tem que ter uma solução. E tecnologia é a solução, traz a solução para muitas áreas, né? Muitos setores, que às vezes eu acredito que o pessoal de logística deve pensar aonde que tecnologia vai entrar aqui. Na verdade, é um setor muito tradicional, não é não, Adaci? Muito tradicional, resistente à inovação, Eu imagino. né? Indústria também, aí você junta logística com indústria, aí você vê o caroço que eu me meti, né? Que eu fui trabalhar, né? Pois é um problemão, né? Mas é um sonho, assim, é uma questão que está comigo, a tecnologia está comigo desde criança. Assim, não tinha nem computador direito e eu estava lá no meio dos bode velho lá estudando programação, sabe? Então, assim, quando eu fui fazer minha graduação, no meu primeiro período, eu lembro direitinho, eu bati na porta de todos os professores do quarto andar, os professores do quarto andar faziam pesquisa. Eu bati um por um, falei, gente, eu quero pesquisar esse negócio aí que o pessoal está chamando. Aí sabe o que os professores falavam comigo, Kenzie? Eles falavam assim, minha filha, me colocaram um computador aqui na minha sala, eu não sei nem ligar esse negócio. E que você está querendo pesquisar? Entendeu? Ai, mas é uma delícia, né? Eu sou desse tempo, Adalci. Eu sou do tempo que quando eu pedi um computador pro meu pai, ele disse... Ele olhou para mim e fez, minha filha, nem na empresa a gente tem computador. Para que eu vou comprar um computador? O que você vai fazer com um computador? E aí eu digo sempre, né? Eu digo, olha, tá vendo? Ele tivesse me dado o computador naquela época, hoje eu era guru. Porque além de tudo era menina, né? Além de tudo era menina, né? Tipo, vai brincar com boneca, vai brincar com não sei o quê, vai ver, pra que você quer um computador? E pronto, já naquela época já tinha essa paixão. Agora, Luma, fala de você, fala do teu sonho, fala da tua paixão, fala o que te mantém tão, assim, engajada com a tua startup, com o problema que você está solucionando. Candice, com toda certeza, o que mantém a gente altamente motivado o tempo todo é que a AI Robots ela surgiu baseada nos objetivos globais da ONU. A ONU ela tem 17 metas globais de desenvolvimento sustentável. A gente fez um mapeamento de 9, a gente não consegue alcançar as 17 metas, é inviável, mas a gente priorizou 9 metas que têm totalmente a ver com o que o nosso negócio se propõe a fazer. Dentre elas estão a gente colocar os seres humanos para fazerem trabalhos que são de alto nível intelectual e os trabalhos que são de risco, poderem ser executados por robôs, e a gente conseguir empoderar os seres humanos para que eles sejam totalmente drivados a dados. Então, a gente quer implementar uma cultura data-driven de fato para as indústrias. Isso vai gerar uma otimização industrial gigantesca e gera um empoderamento do ser humano surreal. Então, o nosso propósito está muito ligado a todas essas metas que envolvem os objetivos da ONU. A gente está sempre aberto a todos os convites que a gente tem para desmistificar as tecnologias que a gente usa. Então, explicar o que é inteligência artificial, explicar o que é robótica, de forma simples. A gente ama democratizar conhecimento. Então, Cris, o que a gente puder te ajudar, viu? Por mais que a gente não seja uma Já amei! Nossa, já amei! A gente ama esse lado, porque
o nosso foco é o ser humano. É muito engraçado isso, Candice, porque o pessoal fala, poxa, mas vocês são uma empresa de robô. E o ser humano? Pelo contrário, o nosso foco é o ser humano. Exatamente por isso, a gente quer deixar o robô executar a tarefa que não é para o ser humano. Exatamente. E o ser humano da melhor forma possível. E dentro desse fluxo, a gente quer tirar também o papel, né? A maior parte das indústrias, das empresas tradicionais, usam checklists de papel. Isso não é ecologicamente correto e não é eficiente. Então, todas as metas da ONU vão circundando a nossa empresa. Eu sou co-founder da empresa, sou CEO e eu sou mulher dentro do ambiente industrial que é altamente masculino, assim como o ambiente de tecnologia. Então, a gente tem muito esse lado. Nosso time é meio a meio, tá? A gente tem 50% de homens, 50% de mulher. A gente faz questão que tenha essa diversidade, esse equilíbrio, porque a gente sabe que, mais do que cool, a diversidade gera muito mais resultado do que um time que é todo igual. Então, a gente quer todo mundo pensando fora da caixa. Então, a gente precisa ter um time que seja totalmente fora da caixa. Ai, essa é a nossa missão. Que lindo, Loma, porque assim, eu digo sempre, gente, a coisa mais maravilhosa é a gente entender que diversidade traz mais dinheiro. Né? Isso assim, quando o pessoal fala de diversidade, eu digo sempre, gente, diversidade, ela tem que estar, primeiro momento, é bonito, é super cool, é maravilhoso, mas quando a gente tem que vender para quem está preocupado com o dinheiro no final do mês, quanto que a gente vai ter de revenue no final do ano, é a gente entender que equipes diversas, elas fazem mais dinheiro, elas trazem, por quê? Porque a gente está trazendo uma situação toda outside da box, né? Fora da caixinha, que é super importante, é isso que traz a inovação, né? E entender, por exemplo, eu adoro, né, quando o pessoal fala muito, eu discuto muito sobre AI e robô, quando eu digo, gente, não é que eles vão tomar, porque fala muito, vai tomar o nosso trabalho, né? O pessoal fala demais, olha, o robô vai vir, o AI vai vir, vai roubar nosso trabalho. E eu digo sempre, gente, esses trabalhos não vão existir. Né? Como quando, por exemplo, sei lá, há 200 anos atrás, as pessoas tinham um ferreiro, né? O ferreiro que batia o negócio para botar no cavalo. Tipo, hoje, pá, ninguém anda de cavalo, não precisa mais tanto ferreiro, né? Tem alguns ferreiros porque as pessoas, né, andam de cavalo para passear, mas não tem mais cavalo na rua. Né? Então, existem certas profissões que elas vão sumir, né? É o normal da evolução da indústria, da evolução do mercado e da evolução do ser humano também, né? Optimizar, uma forma de optimizar o ser humano é justamente fazer com que o ser humano consiga parar, por exemplo, de escrever no papel a mesma coisa, fazer situações repetitivas, por exemplo, num ambiente de uma manufatura sei lá, uma empresa, uma fábrica de fazer carro, né? O cara tá ali batendo aquele prego, aquele parafuso, né? Apertando aquele parafuso, não precisa mais, portanto, aquela pessoa ela tem que aprender outra coisa. E a gente está passando por essa revolução 4.0 nesse momento. E eu acho que com o Covid, não sei se vocês concordam, mas eu acho que com o Covid isso foi extremamente acelerado, né? Tipo, da noite para o dia, né, que as pessoas falam digital transformation está acontecendo. Eu digo, gente, não é a digital transformation ainda acontecendo. Está todo mundo tapando buraco, né? Na realidade, agora, tipo assim, gente, tem que acontecer, a gente não pode sair, tem que ficar todo mundo em casa, vamos fazer uma digital revolution. Eu faço, não, ninguém fez digital revolution. A gente fez uma transformação do Zoom, né? Tá todo mundo usando o Zoom agora. Mas eu acredito que de agora para frente, essa digital transformation vai acontecer, automatização, aplicação de ferramentas digitais vão começar a ser muito mais valorizados, principalmente, provavelmente, especialmente em indústrias mais tradicionais, né? No caso, tanto a Luma como a Dalcy mencionaram que vocês estão em setores muito tradicionais. Né, são setores tradicionais e esses setores normalmente são os setores que são mais resistentes à mudança, pensar fora da caixinha. Eu gosto muito quando as empresas, quando no meu trabalho de marketing, quando eu digo bem assim, gente, a gente tem que mudar. Ou então quando alguém responde bem assim, mas a gente faz isso há 20 anos, então a gente faz a mesma coisa. Eu digo, gente, esquece, vamos automatizar aqui tudo, porque todo mundo sai ganhando com a automatização, com Digital Transformation. Agora, vamos continuando falando sobre essa modificação, essa revolução que está acontecendo, não só no setor de tecnologia, mas como eu mencionei um pouquinho,
com essa pandemia, né, com o Covid-19 acontecendo, qual foi o maior desafio no início para vocês, né? Vamos falar de um desafio pessoal e vamos falar de um desafio dentro do mercado, né? Qual seria, nos 2 pontos, qual foi o maior desafio? Vamos começar com a Luma. Em relação ao desafio pessoal, com toda certeza, o fato de ser mulher, para captar investimento, para você entrar no mercado, você tem que provar que é 100 vezes melhor do que um homem para você ser visto. Isso é realidade. Então, a gente tem que ter uma personalidade altamente forte, uma inteligência emocional fora da curva, altíssima capacidade de execução para provar que você é boa, e mesmo sendo mulher, infelizmente, o mercado ainda é muito pessoalmente falando. Esse foi a maior dificuldade, mas é um desafio superado, graças a Deus. E em relação à empresa, começar a empresa sem investimento externo, né, bootstrapping total, capital de sócios, foi um grande desafio. Começar tudo do zero, com dinheiro nosso, sem investimento externo, para depois começar a raciocinar em ter o investimento de investidor fora do nosso time de co-founders. São 2 desafios bem claros, assim, na minha cabeça. Cristiane, e os seus? Quais foram os seus desafios, por favor? Se a gente for olhar desde o começo, eu vou muito ao encontro do que a Luma falou, e aí eu vou pegar uma frase que eu vi até recentemente, há uns 3 meses atrás: como que eu poderia ser mulher e ser professora e estar à frente de uma empresa? Será que de fato você vai dar conta? Então, assim, então eu acho que o que a Luma falou para mim também foi, é engraçado porque no começo, como eu vivi, meu ambiente profissional sempre foi muito feminino, porque hoje a gente está num país com quase 90%. Sim. Né? A gente fala professores, mas nós somos mulheres. Então, esse ambiente sempre foi muito próximo a mim, mas em um ambiente onde a gente é cobrada nesse nível de estarmos acima, seja no ponto de vista de resultado ou de performance, eu comecei a sentir muito quando, em 2014, eu migrei mesmo para o ambiente de tecnologia e de startups. E aí o que a Luma falou faz todo sentido. Então, no começo, a ideia de ser mulher, a ideia de não ser da área de tecnologia, porque eu venho da área da linguística. Exato. Então eu estudo a escrita, eu estudo o aprendizado da leitura, e então isso me foi um baque um tanto quanto que rapidinho a gente já levanta e fala, bom, vamos tocar o barco e ver o que eu preciso fazer. Então, no começo ele foi mais complexo nesse ponto, até essa tomada de consciência e falar, não, tá, mas como eu aprendo a fazer isso? E os ambientes, os ecossistemas foram fundamentais. À época, nós não falávamos tanto em lideranças femininas. Hoje, isso para a gente né, como tanto que eu descobri o Impact, eu falei, cara, isso é um sonho, porque mulheres falando para mulheres sobre investimento. Isso é maravilhoso. Pessoalmente falando, essa transição de carreira, ela foi muito complexa, porque tinha muitos desafios aí. Na perspectiva da empresa, eu acho que eu vou falar desde o começo até hoje, e que acentuou muito em março, né, com o Covid, formação de time. Então, construção, formação, recrutamento, seleção, formação de liderança. Hoje, para a gente, é um desafio gigante formação de liderança, porque a gente se encontra em um momento de olhar a cidade, que é fundamental, que de cá também, hoje, na verdade, nós somos mais mulheres que homens no time, olhar para a dificuldade até de acesso à educação. Então, assim, a gente recebe que estagiários, trainees que estão muito distantes, que estão com muita defasagem, e a gente entende que isso só tende a piorar. E aí, o que a Luma falou também, nossa, é fundamental aqui. Aqui tem uma premissa de que todo mundo tem que falar simples. Não é falar sem profundidade, mas a comunicação ela tem que ser simples, porque a gente recebe esses tipos de formação e nem sempre esse profissional ele vai entender a comunicação. E se ele não entende comunicação, ele não consegue se desenvolver. Então, assim, o tempo inteiro a gente traz isso para dentro do time, mas também para as escolas. Hoje, quando a gente está falando de professores, a gente está falando que em março, 80% dos professores disseram que nunca tinha dado aula online. Então, imagine, eu sempre faço analogia, né? Imagine um cara que é médico que nunca tinha feito uma cirurgia, aí às 8 da manhã disseram para ele, agora você vai operar. E foi o que aconteceu com a educação. Exato. Então, foi bem o que aconteceu com a educação. Então, assim, o nosso setor também é um setor difícil muito
que briga muito por conta de mudança, e no final do dia, o que eu sempre falo, saiu do ensino médio, vai para a empresa da Dalcy, vai para a empresa da Luma, então a responsabilidade nossa aqui é muito grande. Então, eu acho que foram esses dois grandes desafios. No início, né, no primeiro momento, a gente se deparar, na verdade, eu me deparar com esse contexto, com esse cenário, na pele mesmo, né, de ouvir algumas coisas que você fala, putz, será mesmo que eu tenho que ouvir isso? E no segundo momento, formação de time e replicar e tornar as lideranças cada vez para a gente agora é algo bem, bem pesado. Adalci, e você? Então, separando assim por empresa e por pessoa, né? Sim. Eu compartilho com a Luma a questão de que a falta de dinheiro no início, né? A gente começa só com o dinheiro dos fundadores e aí tem que fazer mais com menos e é com menos mesmo, assim. Não é exagero isso, não. A gente tem que fazer de tudo, sendo poucas pessoas. Isso foi uma realidade para a gente. Depois a questão de descobrir o Product Market Fit, né? Para a gente foi a gente queria trabalhar com logística, tinha um mundo de coisa em logística para colocar para funcionar, é um setor muito resistente à inovação. Então, assim, desde o checklist até 1 milhão de coisas assim que a gente podia ter trabalhado. E aí, o que a gente vai focar primeiro? Foi o que a gente tem que focar uma pocinha, Sim. né? Então, foi a descoberta do Product. E aí, no caso de pessoal, eu me vi numa situação que eu nunca tinha me visto antes, que é a de compartilhar diversos papéis dentro da empresa, né? Um time pequeno, e eu tinha que ser vendedora, tinha que ser administrativo, tinha que ser jurídico, tinha que ser financeiro, e sabe, e tinha que fazer pesquisa de mercado para identificar assim, o que o cliente precisava, né? Qual que era a maior dor. Então, foi, assim, uma diversidade de papel caindo no colo, e até eu acumulo muito papel, sabe? Mesmo a empresa estando um pouco maior, a gente hoje está com 17 pessoas, ainda tem um acúmulo de papéis grandes. Eu ainda não tenho um jurídico, né, Luma? Eu ainda faço a leitura de contrato. Mas é bem legal, assim, posso te dizer que em termos de amadurecimento profissional, é muito recompensador, sabe? Eu me sinto uma pessoa muito mais preparada para a vida hoje. É sempre uma... Eu acho que um dos grandes... eu não quero usar a palavra problema, mas eu acho que uma das grandes... inocência, às vezes, não sei se a Cristiane me ajuda aí se eu estiver falando uma coisa errada, mas assim, eu acho que muitas vezes, não só a mulher, mas qualquer pessoa que está pensando em abrir um negócio ou abrir uma startup, ela tem uma inocência de realmente entender o que é ser um empreendedor. Né? O que é ser um fundador, o que é ser um female founder, que a gente, além de todo isso, né, como a Dalcy estava falando, cai tudo no colo, né? A gente é a pessoa que tem que ser o jurídico, a gente é o administrador, a gente tem que escrever o contrato, a gente tem que olhar se o caixa foi feito, a gente tem que dar conta do telefone, porque sei lá, alguém tá ligando querendo saber, ou a gente tem que tentar vender. Tanto, eu acho que às vezes a gente tem essa inocência, né, de que na realidade a gente não entende, né, a gente não está preparado para aquele overwhelming, né, aquela situação de que tudo vai depender de você ou das pessoas que estão na equipe de liderança, né? No caso, acho que a maior parte de vocês é um co-founder que está ali, ou dois, né? Um grupo de co-founders, mas que está ali dividindo aquelas responsabilidades. Então, falando sobre isso, né, falando sobre os desafios, sobre esse challenger, né, da gente ter que, né, aprender, a gente tem que aprender a fazer tudo, né, tipo, como a Dalcy estava falando, não tem o luxury da Luma de ser advogada, portanto tem que ler contrato, tem que ver, tem que entender, senão você vai correr tudo tranquilo, com medo de assinar no final do dia, porque, meu Deus, se acontecer alguma coisa aqui, vai dar problema. Mas qual é o mindset diário que vocês têm para manter essa perseverança, né? Manter a motivação de vocês? Sei lá, alguma rotina, como é que vocês mantêm, né, esse mindset de vocês? Que eu, como empreendedora também, eu acho que todo empreendedor,
tem que ser diariamente, né? É uma coisa que tem que ser uma coisa de todo dia. Todo dia você tem que acordar e eu, no meu caso, eu tenho a minha rotina que putz, eu vou ter que ler 200 e-mails, eu vou ter que resolver 300 coisas, eu vou ter que ligar para ali, eu vou ter que fazer o meu do it ali. Portanto, o dia a dia é tão difícil, é tão complicado, que a gente tem que ter uma rotina. Mas qual é, dentro, né, aqui pessoalmente, qual é o mindset diário que vocês têm para manter a perseverança e a motivação de continuar com a startup de vocês? Vamos começar com a Luma, por favor. Bom, aqui do meu lado, o que eu sempre procuro fazer é lembrar do propósito da empresa. Porque se a gente foca em venda, em resultado, você olha e fala, nossa, começa a entrar num círculo vicioso ali de um monte de cobrança, um monte de coisa, e você começa a se sentir muito pressionada e é muita coisa em cima de se trouxeram. Então, quando eu olho para o propósito e qual é a nossa visão de futuro e o que é que a gente quer alcançar e tudo que a gente está promovendo de mudança com o que a gente está trazendo, isso me motiva e mantém o meu time também motivado. Eu vejo que isso faz com que as pessoas estejam engajadas continuamente. E o fato de a gente ter muita transparência em todos os momentos e todo mundo do time saber de qual é a nossa estratégia como empresa, a visão do todo, faz com que todos estejam sempre engajados. E é desafiador trazer essa visão como uma CEO de empresa, né, para todos no mesmo nível. Então, a gente tem ação altamente transparente para que ninguém desmotive e a gente consiga reduzir o turnover. Então, com certeza é isso, assim, trazer clareza e transparência em toda a comunicação, mostrar para todo mundo qual é o propósito que a gente está fazendo para ninguém se esquecer e qual é a cultura da empresa. Para, em momento nenhum, as pessoas percam o otimismo, a perseverança, a resiliência, que são essenciais em todo o processo. Adalci. Eu acho que eu já até falei um pouquinho, sabe, Candice, que é a questão, eu acordo e tem dia que eu e meu marido, né, a gente somos sócios também, tem essa questão, né, de estar trabalhando junto, mas ele brinca que ter uma startup é um mar de euforia e depressão, né, e é verdade, tá? Tem dia que você acorda, você sentindo assim o rei do universo, sabe? Igual o He-Man, igual conquistar, né? Verdade. Tem a força, né? É montanha-russa. É a montanha-russa. E o dia de depressão, você sai assim, meu Deus do céu, onde que eu enfiei, né? O que eu estou fazendo aqui? E que eu fui, né? Trabalhar igual todo mundo, honestamente, ganhar meu dinheirinho. Mas o que eu inventei de abrir uma startup? Meu pai, assim, Candice, quando eu saí da faculdade, eu era professora, eu dava aula de pós-graduação, meu marido tinha uma carreira de TI, estava indo bem, ganhando bem, TI ganha bem, né? A pessoa estava crescendo e tal. E aí a gente saiu para montar startup, meu pai falou assim, vocês são doidos, vocês dois são malucos, o que vocês estão fazendo a vez? Meu pai falou isso comigo e falou com ele também, sabe? Antes de vocês desistirem de tudo, tipo, vocês são malucos, o que vocês estão fazendo? Não, logo no início, já de cara, ele falou que a gente era doido, de pedra, né? E assim, teve horas que eu falei, nossa, meu pai estava certo, eu devo ser doida mesmo, sabe? Mas assim, o que eu vejo hoje é que eu não sou tão doida assim, não, sabe? E mesmo se eu tivesse sido doida e tivesse dado com os burros na água, porque a empresa, né? Eu acredito que toda experiência é válida, sabe? E se a gente está, igual a Cris falou, que tá seguindo a missão de vida dela, cara, isso só de você acordar de manhã e falar, eu estou na minha missão de vida, sabe? Isso te empodera, isso te dá uma energia, te dá uma luz, assim, na vida. Então, assim, eu sinto que eu nasci para mexer com questão de tecnologia, sim. Quando eu fiz vestibular, meu pai me pergunta, por que você não fez veterinária? Ele falou isso comigo lá em casa. Por que você não foi mexer com bicho, Adalci? Você ama bicho. Aí eu falei assim, pai, eu fiz psicologia porque eu queria mexer com inteligência artificial. Na minha cabeça, eu ia colocar um chip na cabeça das pessoas e elas iam ficar mais inteligentes, sabe? Eu ia conseguir estudar isso na psicologia. Então, assim, você tá rindo, né, Luma? Mas é verdade, tá? Ela já estava ali, ó. Ela já estava ali, tá vendo? Ela já tá pensando em como criar Android, né? Não Android não, como é que botar um chip na cabeça da gente. Olha aqui, como executar. Nós somos ciborgues, assim, dentro de uma perspectiva biológica, nós já somos ciborgues, todos nós temos aparelho no dente, todos nós tomamos vacina, melhoramos nossa genética, nos tornamos mais resistentes, né, às doenças, e tudo via tecnologia. Exato. Tecnologia não é só robô, não,
sabe? O comprimido que a gente toma, a água filtrada que a gente bebe, a água quente que a gente toma banho, tudo isso é tecnologia presente na vida da gente. Quando eu olho para o setor de logística e vejo a revolução que ele está passando agora, porque agora o pessoal acordou, sabe? Agora a pessoa de logística falou, nós estamos perdendo dinheiro. E, gente, logística é muito dinheiro, sabe? Muito dinheiro que está na mesa, muito. Além então, do pessoal... que acontecendo qualquer problema na logística, tudo para, né? Tipo assim, acabou. Para todo mundo. Não tem logística, não anda. Pois é, exatamente. Então, assim, o pessoal acordou e agora eles estão gastando, sabe? Colocando dinheiro em inovação. E a gente está, assim, ganhando uma repercussão, as empresas estão ganhando visibilidade. E eu vejo assim, poxa, eu estou cumprindo minha missão no mundo, sabe? Se eu nasci para mexer com tecnologia, e desde 10 anos eu queria mexer com esse trem de computador, que era aquele 286, nem sei se todo mundo aqui viveu o 286, mas eu vivi, tá? Eu estou cumprindo minha missão. Então, assim, quando a gente acorda de manhã, olha para o sol e fala, eu estou cumprindo minha missão de vida, posso dar tudo errado, mas eu estou... Então, isso aí te empodera, sabe? Te dá força. Exato. Cristiane, e você? Eu acho que é um compilado do que a Luma e a Dalcy disseram, e eu acho que é muito, né, quando eu ouço a gente falando, é muito esse prazer que a gente tem de acreditar que a gente é uma peça que pode mudar o destino de outras pessoas, entendeu? Então, assim, eu acredito muito que o que a gente faz, né, esse mindset diário nosso do lado de cá, é o tempo inteiro a gente aprendendo, desaprendendo, para reaprender. Então, isso aqui, o cara entra aqui, a primeira coisa que a gente fala, ó, você vai saber muito de alguma coisa, você vai poder ensinar alguém. Só que é muito provável que alguma coisa você não saiba quase nada. Então, você tem que parar para ouvir e aprender. Porque, infelizmente, no setor educacional, a gente segue muito aí, né, principalmente nessa última década, a ideia de que tudo tem que ser feito sempre da mesma forma. E essa incapacidade de aprender, desaprender, aprender, desaprender, é o que fez a gente estagnar. Então, quando eu acordo todos os dias e entendo que a gente pode impactar lá na ponta, né, no cara que está lá na ponta gerando conhecimento, e que a gente pode fazer com que esse cara, porque sozinho a gente não, o que você falou, né, Kate? Sozinho a gente não faz nada, cara. Exato. A gente precisa gerar a gente precisa multiplicar, a gente precisa gerar agentes multiplicadores para que na ponta eles comecem a transformar. Não adianta a gente achar que vai centralizar tudo na gente. Então, quando a gente começa a gerar essa potência de força para que lá na ponta isso ressoe, para a gente, assim, não tem preço, entendeu? Então, acho que o dia todo, né, nosso mindset muito aqui é de aprender e desaprender, aprender e desaprender, e sempre muito baseado, muito difícil, mas muito baseado em dados. Tá, eu estou usando essa metodologia por quê? Para quê? Com base em quê? Eu estou saindo do A para B por quê? Para quê? Com base em quê? E ainda na ponta, obviamente, quando a gente olha, né, para o macro, a gente está falando de pesquisas educacionais, quando a gente está falando de instituições educacionais, é óbvio que os dados, as referências, os indicadores são muito utilizados, mas na ponta, no professor, está lá em sala de aula, com 40 alunos em sala, ele ainda não tem essa mentalidade. E isso, assim, impacta diretamente na perspectiva de ensino e aprendizado. Então, acho que para a gente do lado de cá tem muito a ver com isso. Entendi. Porque mindset tem que ser tem que ser uma coisa diária, né? A gente tem o obstáculo, tem que ser uma coisa de todo dia, que seja lá o que for, né? Tipo assim, eu tenho minha hora do meu café, né? Tem a hora que eu digo, não vou fazer nada, não quero saber, pode estar pegando fogo, pode estar, seja o que for, agora é a hora do meu café. Eu tenho que parar, eu tenho que descer, tenho que pegar o meu café, sabe? Ficar aqueles 10, 15 minutinhos para deliciar o meu café, entendeu? Porque às vezes é assistir um filme, às vezes é sair para passear o cachorro, às vezes sei lá, principalmente quando a gente tem um time também por trás, como a Luma falou, além do seu mindset ser uma coisa para motivar você, né? Você tem que ter um mindset onde você agregue, né, a equipe inteira, né? E quanto maior a equipe, mais você precisa ter essa preocupação de manter todo mundo alinhado com a cultura, com a missão, com a visão, para todo mundo chegar no mesmo lugar. Agora, o que eu quero perguntar é qual é o skill que te salva quando você é uma female founder, né? Qual é o skill que você usa ele e que ele te salva, né? Tipo, de obstáculos, desafios, problemas que a gente tem e passa todos os dias. Mas qual é o skill
que para você, sem aquele skill, você ia ser muito mais difícil, ia ser muito mais complicado. Vamos começar com a Cristiane? Vamos lá. Bom, eu acho que para mim, do lado de cá, vou até retomar um pouquinho do que eu falei, essa volatilidade mesmo de poder a todo momento estar esticando e comprimindo na perspectiva de aprender e desaprender. Eu, no começo, né, quando eu fui entender que eu poderia transformar o que eu tinha empreendido antes, com uma escola presencial, e a hora que eu falo, como que a tecnologia pode me ajudar nisso? Eu me vi em um mundo praticamente zero conhecimento. Então, 12, 14 anos que eu tinha de carreira, naquele momento eu precisava ressignificar inteirinha. Então, eu acho que isso é uma skill que eu particularmente tenho muita tranquilidade nesse ponto. Isso não significa que seja todos os dias fácil, de forma alguma, mas algo que eu tenho mais tranquilidade. Então, não é porque ontem eu sabia algo que era feito de uma forma e de repente eu descobri um novo método, uma nova forma, que aquilo não vai continuar desse jeito. Não, isso acho que isso me ajuda. Persistência, eu acho que é uma palavra um pouco batida, mas acho que ao longo do nosso dia, das nossas horas, eu até falo a ideia de, não, mas espera aí, vamos dar uma olhadinha para uma outra perspectiva, vamos puxar alguém do time que não estava nesse momento resolvendo, será que a gente não consegue achar de outra forma? E pessoalmente, aí uma questão muito pessoal, eu sou muito espiritualista, né? Então, quando eu falo de fé, eu falo muito de fé, não no sentido só de Deus, no sentido de quem é ateu, não. É de acreditar mesmo, é do tipo, cara, vai dar bom, sabe? Vamos mexer. Em São Paulo a gente fala mexer o doce, né? Vamos mexer o doce que vai dar bom, a gente vai conseguir fazer isso acontecer. Então, eu acho que nessa perspectiva faz bastante sentido pra gente. Luma, e você? Olha, acho que uma das principais coisas assim, que eu vejo no time, toda vez que eu vou recrutar, é a humildade, tá? Assim, todas as vezes que a gente vai conversar com alguém, eu sempre falo, gente, antes de entrar na conversa técnica, deixa eu ver o nível de humildade desse ser humano. Porque a gente tem que entender que nesse mundo que a gente vive, todo mundo é eterno aprendiz. A gente está aprendendo, reaprendendo, desaprendendo toda hora. Então, primeiro, a humildade, tanto para aprender coisas novas e desaprender as coisas que a gente sabia, quanto para ouvir opiniões de todo mundo, seja de quem entra como estagiário, seja quem é doutor do nosso time. O nosso Head Data Science está terminando doutorado na Alemanha, ele é fera e ele é um dos mais humildes do nosso time. Eu acho isso surreal e eu valorizo isso muito, de forma muito genuína, porque isso cria um ambiente muito leve dentro da empresa, em que ninguém impõe a opinião, todo mundo se respeita e todo mundo está aprendendo e ensinando o tempo todo. O uso de aprendizado contínuo. E um outro ponto, eu sou muito executora, muito. Eu não gosto de ficar só falando o que tem que ser feito. Tem hora que eu pego e falo, deixa eu fazer para te mostrar como funciona. Então, para você pedir para a pessoa executar, você tem que dar o exemplo. Então, eu gosto muito de pegar, colocar a mão na massa mesmo e fazer o negócio para mostrar que dá certo ou para ver que não dá. E me colocar no lugar do outro. Então, exercer a empatia de forma genuína também. Tipo, se colocar no lugar do outro, seja quem for. O time, parceiro, cliente, investidor. Então, exercer empatia em toda a diferença e exercer a comunicação de forma transparente. Então, em todos os momentos que a gente for conversar com todo mundo, ter muita transparência em tudo que a gente for falar. Com certeza eu vejo isso como diferencial em todo mundo, não só em mim. Adalci. Primeiro, eu posso fazer, assim, um depoimento que Pode. Eu sou uma pessoa que procura bem a Luma, assim, nos momentos de dificuldade e eu posso atestar que o que ela está falando, assim, é de coração, ela faz mesmo, tá, gente? Ela aplica. Ela é uma fofa. Quem sou eu, Dalci? Ô, meninas, se vocês precisarem de ajuda, se vocês precisarem de ajuda jurídica aí, por mais que eu não esteja mais na área, a gente se ajuda, viu? Amo ajudar. Porque a Dalci tá falando, eu vim no mundo para servir, senão ele ia servir mas para viver. mas isso é uma delícia quando a gente encontra, a gente encontra dentro do universo feminino, seja de startup, seja de carreira e tudo. A gente vê tanto isso do sisterhood, né? E assim, para mim é uma coisa que é tão importante, sabe? É tão bonito vocês estarem trazendo esse momento agora que não estava planejado, mas porque eu acho que quando a gente estende a mão, sabe? Quando a gente tem um coração puro, quando a gente diz eu vou ajudar. Por acaso, eu também ajudo muito as pessoas e às vezes as pessoas dizem, mas você vai mesmo fazer? Ou então, mas Candice, eu não quero incomodar. Eu digo sempre, gente, se eu não quisesse ajudar, eu não ia dizer, eu não ia ofertar, né? Eu não ia oferecer. Se eu tô dizendo é porque
Então, eu acho que isso é tão bonito no Sisterhood. Eu acho que isso faz com que a gente, mulher, a gente se una muito mais e a gente fica muito mais forte, né? Eu falei para vocês no início, bem antes mesmo da gente começar a nossa gravação, que eu não faço nada sozinha, né? Eu sempre faço em colaboração. Então, eu falei para vocês, a gente tem a colaboração e a parceria com a WOMSE, que é as mulheres em cybersecurity, as meninas do AI Girls, o pessoal do Minas Coders, e outros, né? O Google Startup. Portanto, a gente tem vários parceiros e a gente trabalha realmente em conjunto com essas pessoas. Lógico, a maior parte delas são mulheres. E a gente consegue ver esse sisterhood, né? Essa ajuda, esse apoio e essa força que a mulher, quando ela tá junto, quando ela tá se ajudando, quando ela tá colaborando, quando ela tá apoiando umas às outras, a gente tem essa capacidade de mover montanhas. Eu acredito nisso. Bonito, Adalci, você dizer isso da Luma. Ah, não, bonito é a Luma ajudar, gente, é fofa demais. Agora fala, Adalci, qual é o teu skill Sobre que os te meus, salva? sim, um deles, né, eu acho que vem também da psicologia, né, que é a capacidade, assim, de escolher pessoas boas para estar aqui junto com a gente, né, pessoas que estão realmente envolvidas, que estão dando o seu melhor, pessoas que têm uma capacidade de entrega, assim, muito legal, sabe? É, tem umas pessoas que são pérolas, assim, que eu falo, meu papai do céu me abençoou, consegui encontrar e que olha o carinho com o meu time. O time é lindo, gente. O time é fofo demais. É maravilhoso. E eu agradeço a Deus por ter essa capacidade, assim, de achar essas pessoas, sabe? E a segunda, eu acho que eu vi uma palestra uma vez quando eu estava começando a empresa, que o cara falou assim, esse dono de startup, né? Ele falou que as startups morrem pelo financeiro, né? E desse cuidado, desse zelo, assim, de onde está colocando o dinheiro. Eu tenho muita preocupação, porque a gente tem que fazer muito, né? E aí, aonde a gente vai colocar o dinheiro? Eu falo com todo mundo que entra no financeiro. Eu falo, gente, cuida desse dinheiro como se fosse seu. Você não vai gastar o seu dinheiro sem saber para onde ele está indo. Então, assim, não paga um boleto sem entender que dinheiro que é esse, para que ele foi usado, sabe? Tem um zelo, assim, um cuidado com o financeiro da empresa, sabe? Eu acho que são os dois skills, assim, que eu trago, assim, meus e que eu uso para um pouco na empresa, sabe? Que tem um pouco da cara da empresa. Agora vamos falar sobre investimento e como foi que vocês se prepararam para pedir investimento, né? Como é que vocês disseram, gente, a gente está chegando nesse momento, a gente quer crescer, seja qual foi o porquê, né, de você, a razão, a gente está querendo crescer, a gente está querendo ver se o produto, sei lá, aumentar o range do produto para a gente poder vender mais, ou alguém disse vocês estão na hora de procurar investimento. Portanto, como foi que vocês se prepararam para as rodadas de investimento, né? Porque eu acho que a maior parte das mulheres que estão pensando, né, em abrir uma startup ou estão pensando em fazer ser uma co-founder, eu acho que esse tipo de informação é ouro, né? Porque eu acho que é um momento para as mulheres, é um momento que é super scary, né? Tipo, você fica tipo, eu posso, vou fazer, não vou, mas eu vou ter que pedir dinheiro, como é que eu vou usar esse dinheiro, o que é que eu vou fazer? Portanto, mulher, normalmente a gente overthink tudo, né? A gente fica pensando, aí entra síndrome da impostora, né? Tipo assim, será que eu vou conseguir? Será que eu sou boa o suficiente? Será que eu sou a pessoa certa? Às vezes, por exemplo, talvez a Cristiane tenha ouvido, mas você não é de tech, e aí você fica, né, com aquela preocupação de, meu Deus, será que eu vou conseguir fazer uma startup de tech se eu não sou tech, eu não faço código? Então, a quantidade de ansiedade e overthinking, né? Pensar demais em tudo, tanto como na parte pessoal, como na parte é uma empresa, né? De o que é que vai acontecer. Como é que vocês se prepararam, né? Como foi esse momento que vocês disseram, não, eu tenho que me preparar, eu vou me preparar e eu estou preparada. Vamos começar com a Dalci. É engraçado porque
que é bem comum, sabe? O pessoal acha que porque você tem uma startup, você tem que ficar pegando dinheiro e rodadas e rodadas e rodadas e rodadas de dinheiro, sabe? Isso não é bem uma verdade. O que eu percebo que o dinheiro do investimento, a primeira coisa é escolher o momento de receber investimento. A gente não tem que pegar investimento porque a gente é startup e tem que ficar pegando dinheiro o tempo todo. Todo o dinheiro que entra na empresa, todo investimento que você pega, ele não tem que ser usado para o dia a dia da empresa. Eu sempre percebi isso, sabe? Desde o início, uma coisa que eu já tive, já vi falar, essas palestras que a gente frequentou, é uma coisa com cuidado que a gente tem. O dinheiro do investimento, ele tem que entrar para você dar um up. Você tem que sair de um lugar e ir para outro. Você não vai pegar o dinheiro para manter as coisas funcionando no dia a dia. O seu cliente tem que fazer as coisas rodando no dia a dia, sabe? Então, a preparação para pegar um investimento, na minha opinião, ela tem que partir de: eu estou aqui, eu quero chegar aqui, o que eu vou fazer para sair daqui para cá e onde eu vou pôr o que aconteça, né? Então, é pensar, você tem que parar e pensar, tá, eu estou aqui, no meu dia a dia eu já vou crescendo, normalmente eu vou, no meu orgânico eu vou crescer, tá, mas eu vou pegar investimento, então eu vou saltar, eu vou pular etapa, eu vou queimar tempo, vou ganhar tempo, vou me destacar em alguma coisa. E aí, onde que eu vou gastar esse dinheiro, sabe? E onde que eu vou pôr esse dinheiro para realmente dar o salto? Exato. Essa preparação que eu enxergo, sabe? Não adianta ser, eu tô com caixa bom, eu tô crescendo muito, eu vou pegar pensar no que você vai fazer com o dinheiro, tá? E foi, assim, no caso da gente, foi bem legal, porque o primeiro investidor que a gente pegou foi um investidor que estava preparado para pegar a Seed, né? Que é um investidor da Fundepar, né? É a Fundepar, da Fundep, que é da UFMG. Então, assim, ele auxiliou a gente. A primeira rodada, a gente aprendeu, eles ensinaram, sabe? Foi bem interessante. Aí agora a gente está indo para a segunda rodada junto com o... Eu sinto que a gente já está mais maduro, sabe? Está preparado para ir para essa segunda rodada com mais confiança e sabendo aonde que você quer ir, né? Eu acho que é super importante o que você falou, Dalci, de eu estou aqui, eu quero chegar lá, mas a empresa, né? O básico da empresa é orgânico, né? Não é um investidor que vai estar pagando para você manter a empresa. Isso é super importante, principalmente quando a gente está pensando no crescimento, né? E na maturação da empresa, né? Da empresa, digamos, ser uma empresa de longo prazo, né? Uma empresa que vai durar... Quantos anos você quer que a sua empresa dure? Para sempre, né? Você não quer que a empresa dure 5 anos, você quer que a empresa dure para sempre, que fique aí, seja, sei lá, os filhos cuidando, ou alguém cuidando, seja lá o que for. Mas quando você tem um sonho e você está vendo esse sonho se concretizar, não é para você fechar daqui a 2 anos ou 5 anos, né? Então, eu acho que é super importante você entender essa maturação e essa necessidade de investimento. Agora, Luma, fala pra gente como que é essa tua preparação. No nosso caso, a nossa empresa foi fundada no meio do ano passado. Então, ela é novinha. E o divisor de águas para a gente foi a aprovação em março no Impact. A gente teve essa imersão bem profunda com eles de março até agora, em agosto, durante a pandemia. Então, foi incrível, né? Eles conseguiram fazer um programa 360, né? Mentoria em todos os pontos da empresa, desde pessoas até marketing, até produto, tecnologia, todos os pontos do negócio, ajudaram a montar toda a modelagem financeira, todo o business plan. Então, para a gente foi um divisor de águas total participar do programa UI, da Microsoft. E, no final das contas, agora a gente tem as ferramentas da Microsoft Global, do Programa Global de Startups, a gente conseguiu através do programa, a gente foi validado. E estamos também na fase de negociação de investimento financeiro na empresa, na fase bem final, na due diligence mesmo, para enviar a documentação toda e começar a usar aportes na empresa proceeds, né, onde aplicar o dinheiro de forma adequada para fazer o que a Dalci comentou, escalar mais rápido, alocar o dinheiro onde realmente importa. Então, com toda certeza, foi com a Impact, assim, com toda certeza, com Marcela, com Lícia, da WeVentures também, esse ponto de contato com toda a turma foi um divisor de águas para a gente, em conhecimento de como funciona isso, que para a gente era tudo novo, e como modelar a empresa para ela estar preparada para alçar esse voo maior, que é escalar globalmente. Perfeito. Cristiane, e você, no seu caso? Porque foi muito pautado no porquê. Então, a primeira rodada que a gente levantou sempre foi pensando por que a gente está fazendo isso, e o que a Dalci falou é assim,
de excelência. Se eu não souber para quê e por quê, não faz muito sentido. E um outro ponto muito importante que a gente aprendeu ao longo dessa nossa jornada é quem é que está por trás desse dinheiro, entendeu? Isso para a gente é muito importante. Então, principalmente em educação. Educação, a gente fala muito de metodologia, a gente está falando de tempo para maturar essa metodologia, falando de um mercado que não é da noite para o dia, que ele vai ter a confiança, enfim. Então, quando a gente sempre pensou em quem entrava para o nosso board, sempre foi pensando em qual outro conhecimento, qual outro benefício, além da grana, que óbvio é importante, mas não é só, a gente já recusou investimento por conta disso, porque a gente percebeu que no final do dia, aquele grupo, ou aquele cara que ia ser nosso sócio, não fazia sentido para o propósito da empresa. E aí, então, a gente entendeu que aquele dinheiro também não faria sentido a perspectiva do que a gente ia buscar. Então, acho que isso foi um aprendizado que a gente vem tendo, e agora com o I, nossa, faz todo sentido pra gente, né? Porque a gente entende que esse smart, mesmo que na prática, cara, nem sempre funciona, sabe? Eu acho que eu falo para quem tá captando, eu falo, meu, fica muito ligado, porque todo mundo fala de smart money, mas tem que tomar muito cuidado, porque depois que o dinheiro entra, para você virar uma planilha do Excel que fica dando prestação de conta, é muito rápido, sabe? Exato. Então, eu acho que é muito importante ter para que eu estou pegando grana agora, mas dentro desse porquê vem também quem vai vir junto com esse dinheiro, entendeu? Exatamente. Que esse cara, eu penso sempre quando a gente tá falando de investimento, é como se eu estivesse crescendo. Como não? A gente está crescendo o time quando você está recebendo um aporte. Quem que você está pondo no seu time? A gente falou muito agora, né, de contratação, das pessoas que a gente quer estar junto conosco, e quando você recebe um aporte, é muito isso. Então, é o cara que vai entrar no teu time. Aí a pergunta é quem que você quer para o teu time. Então, a gente olha muito isso nos edtechs. E a gente tem que ser um cara que fala, pô, você entende de mercado de educação, cara? Vamos conversar um pouquinho de educação. Você entende? Sim. Porque se você não entender, a gente vai desalinhar lá na frente, vai gerar ruído, e aí a gente não vai conseguir chegar juntos no ponto final. Então, acho que é nessa perspectiva. Eu acho que esse ponto, Cristiane, que você trouxe, às vezes a gente vê muito caso de startups que, óbvio, estão super apaixonados em iniciar o produto, em entrar no mercado, e lógico, dinheiro é essencial, claro. Mas muitas vezes esquecem quem é que está dando esse dinheiro, né? É porque eu normalmente, quando eu estou falando com o pessoal de startup, principalmente quando eles estão em momento de pedir dinheiro, eu digo sempre, gente, você tem que entender que é pior do que um casamento, né? Porque com aquela pessoa específica, né? Com aquele investidor, o dinheiro é o que liga, né? Assim, se for só o dinheiro, né? Tipo assim, se for só o dinheiro que liga você com aquela pessoa, se não tem um alinhamento da missão, se não tem um alinhamento da visão, se não entende, por exemplo, você entende de educação, você entende de edtech, você já é um mercado que demora mais tempo, que precisa de uma maturação maior, às vezes você tem tweak, né? Você tem que o produto tem que estar sofrendo modificações, porque é assim que é a natureza do mercado. Então, alguém que nunca, por exemplo, investiu em edtech, provavelmente não vai entender e provavelmente vai chegar no fim de um ciclo e vai te dar dor de cabeça, né? Porque, óbvio, como investidor, e eu digo sempre isso, o investidor, a relação de um investidor com você é de dinheiro. Vai ser sempre, entendeu? O cara pode ser legal, o cara pode, sabe, a pessoa, aquela mulher, aquele homem, pode ser gente boa, gente, sabe, tipo assim, um brinco, legal, gente boa demais, mas no fim do dia, a relação que está sendo construída é de dinheiro. Então, é super importante que a gente saiba quem está investindo na nossa empresa, né? Quem é que está trazendo esse dinheiro. E pelo menos eu acho que, no meu caso, seria qual é a visão que essa pessoa tem da empresa, né? O que é que essa pessoa vai pensar que a nossa empresa vai trazer para ela, né? Porque não é só o dinheiro, né? E principalmente, eu acho que principalmente no caso, desculpa, a Dalci Luma, mas eu acho que no caso de educação, que é
é uma área, um setor bem mais complicado. Por quê? Porque depende de muito do mercado real, né? Não é, tipo, óbvio que dentro da EduTech a gente vai ter todas as ferramentas digitais, todas as ferramentas de tecnologia, a gente vai utilizar isso tudo, mas no fim do dia é a relação ser humano, né? A EduTech, ela é a relação professor, aluno, aluno-aluno, professor-professor, ou aquela entidade, né, que está representando aquela relação. Portanto, eu acredito que é um setor um pouco mais complicado em relação, porque depende muito da relação humana. Então, eu acredito, achei bem interessante você trazer, não é só o dinheiro, é quem é que está trazendo esse dinheiro. Exatamente. E qual é o maior frio na barriga para vocês, né? Qual é a situação, ou qual é o que levou dentro desse, estamos falando de investimento agora, dentro do investimento, qual foi o maior frio na barriga? Vamos começar com a Luma. O maior frio na barriga é como a gente pensa em tudo que a gente faz, é buscar a melhor forma de superar as expectativas de investidor, de cliente, de time, de todo mundo que está envolvido com a gente, sabe? É aquela história, de novo, da empatia e como a gente pode não só bater as metas, né, ou alcançar o que está sendo esperado da gente, mas superar, né, o que está sendo posto para a gente. Então, o maior frio na barriga, com certeza, é isso. Quando a gente olha lá para os OKRs, né, os objetivos e resultados chaves, além de bater aquelas metas, para superar, né? Porque atingindo o que todo mundo espera, mas superar que é o desafio, né, de todo mundo. Então, com certeza. Dalci, e para você, qual é o maior frio na barriga? A Luma falou muito como uma CEO, né? O CEO, ele tá no papel, assim, de atender o stakeholder, né? E o frio dela é falhar nesse papel. Eu vou falar como founder, tá, Luma? E o papel, a empresa falir, cara. Aí você tem lá no final do mês, sabe? Um buraco para você tampar, umas contas para você pagar, e é isso tira o início da empresa, assim, quando a gente começou, que a gente pegou todo o dinheiro que a gente tinha, a gente limpou os cofrinhos, tá? Tirou até o investimento que a gente estava fazendo, assim, poupança da criança, que você vai juntando todo mês, catando até esse dinheirinho, sabe? E aí você fica assim, nossa, se esse negócio não der certo, o que eu vou fazer da minha vida? Será que eu... E aí dá aquele... Nossa, assim, aí tem a questão de cada um, né? Sim. Mas, por exemplo, eu tinha medo de passar fome, cara. Eu falava, nossa, e agora? Se esse trem não der certo, mesmo pagar meu sustento, né? Sim. Minha alimentação, minha escola, minhas filhas, né? Eu postei tudo na empresa. E aí tem uma pergunta, eu fiz um curso de coaching, tem uma pergunta do coach que foi muito libertadora para mim, sabe? Que era assim, o que de pior pode acontecer? Se você, quando você vai arriscar, né, você vai fazer alguma coisa, você vai arriscar alto, eu me pergunto, o que de pior vai acontecer? E aí eu tinha um medo, esse medo, que é o de passar, poxa, eu tô psicóloga, 300 anos de formada, eu tenho uma carreira, conta para pagar, se não der para pagar, eu não vou pagar, mas fumo eu não vou passar, não, sabe? Não vou. E as coisas, elas se ajeitam, de um jeito ou de outro, depois elas se ajeitam. E isso me dava, assim, mais tranquilidade para dormir à noite, para enfrentar o desafio do outro dia, sabe? Então, assim, o que eu penso é, assim, o que de pior pode acontecer? O medo da gente é maior do que a dificuldade que a gente vai passar se a coisa não der certo. Eu sentia que o medo me bloqueava. Exato. Eu cheguei a um ponto que o medo era algo bloqueante, né? E eu me libertei do medo. Ainda tenho medo, sim, tenho, mas ele não me paralisa mais. Não paralisa, acho que o maior problema do medo é quando ele te paralisa, né? Às vezes as pessoas me perguntam muito, mas Candice, você não tem medo, né? Porque, pronto, eu já vivi em vários países e normalmente quando eu mudo de país eu começo do zero, né? E faço coisas diferentes e estou sempre inventando alguma coisa e normalmente as pessoas perguntam, mas se você não tem medo, você não, né? E eu digo sempre, medo eu tenho sempre, né? Mas eu uso, aqui a gente diz, quando você está com frio na barriga, aqui é butterflies in your belly, né? Você tem borboletas na barriga. Então eu digo sempre, eu sempre uso as minhas borboletas
para me dar força, né? Eu sempre uso o medo, ao invés de me paralisar, eu uso as butterflies, né? Eu uso essas borboletas, porque o medo ele não pode, né, te paralisar. O medo, ele até, quando você vê como um risco calculado, o medo é até bom, porque ele realmente te dá aquela vontade de continuar e de seguir, de tentar de ter um risco. E às vezes, quando eles paralisam, como a Dalcif estava falando, né? O que é que vai acontecer de pior? Né? O que é que de pior pode acontecer? E aí eu acho que quando você entende, no caso, a Dalci, eu vou passar fome, quando você entendeu que na realidade você não iria passar fome, você ia passar dificuldade, mas não fome, você disse, ok, tudo bem. E esse medo parou de te paralisar, né? Mas assim, é um reinventar, sabe, Candice? É um se superar mesmo. É. E tá nesse papel que eu tô hoje, assim, me mudou, me modificou, me tornou uma pessoa melhor e um profissional melhor. Eu tô falando assim de coração. E eu acho que as pessoas, elas têm que ter um momento assim na vida. Eu acho que para a gente falar assim, nossa, minha vida foi bem vivida, a gente tem que arriscar assim. A gente tem que dar a cara a tapa, a gente tem que fazer alguma coisa de extraordinário, alguma coisa que a gente vai virar, pode ser extraordinário para a gente, não precisa ser extraordinário para o mundo, não, sabe? Mas que a gente depois e falar assim, olha, a sua mãe, ela fez o possível e o possível para fazer aquilo dar certo. Pode não ter dado certo, mas eu me fiz, fiz, assim, eu me doei naquilo, sabe? E eu sinto que isso torna a gente melhor. Eu acredito também nisso, Adalci, eu concordo com você 100%. Agora, Cristiane, e você? Quais são as tuas borboletas? Nossa, depois de ouvir a fala da Dalci, até me emocionei. Pessoalmente, né, como a Dalci trouxe, nossa, eu compartilho muito do que ela falou, em vários momentos, o medo mesmo de, cara, se eu falhar, tipo, na nossa cabeça, por mais que o real não seja, tipo assim, ferrou tudo, entendeu? Acabou. O mundo acabou, né? O mundo acabou. Exatamente. Drama, mas aí, né? já era todo um drama. Aí você fala, cara, aí você olha pro lado e fala, mas espera aí, a gente aumentou 300% aqui, subiu tanto. Ele falou, por que eu tô com isso na cabeça? Por que eu tô com esse drama todo? Por que eu tô fazendo tudo isso, e tu faz caminhada, enfim, faz N coisas para poder passar, mas assim, para a gente, pensando na perspectiva de empresa mesmo, né, no nosso dia a dia, é sempre quando a gente está num processo de validação de novos produtos. Então, assim, falar com o cliente sempre dá uma borboletinha no estômago, porque, cara, pode ser o investidor, pode ser eu que sou a founder. No final do dia, quem manda é o cara, entendeu? É o cliente. Então, a hora que você joga um produto novo na mão dele, e aí você fica olhando para ver como ele vai usar e quais vão ser as reações deles, né, genuínas dele. E aí você fica assim, ó, meu Deus, se isso der certo, eu tô, porque aí também tem o inverso, é o que a Dalci falou, né? Eu sou a heroína, vou estourar. Então você fica olhando aquilo, aí você fica olhando o cara usar, mesmo que às vezes online, aquilo eu gosto muito, eu diria que até um vício para mim, essa ideia desse risco, eu gosto bastante. Mas dá um medo, porque também já aconteceu, nossa, inúmeras vezes, do cara usar e ser péssima a experiência. Aí você fala, caraca, o que eu fiz de errado, sabe? Então, assim, eu acho que esse momento, um ponto que hoje eu sempre estou sempre à frente hoje é com o cliente, é com o coordenador, com o professor lá na frente, com ele mesmo, eu adoro, tá, inclusive, ouvindo os caras, sabe? O que vocês precisam? Como que eu posso melhorar para você? Então, isso geralmente gera uma expectativa muito grande do time, do tipo, e aí, o que eles falaram? E aí, como é que foi, sabe? Então, isso é muito forte. Qual é o feedback? Mas o feedback do cliente, o feedback do cliente é importantíssimo, né? Na hora de testar o produto, na hora até na concepção do produto é importante, no testar o produto e quando a gente está criando novos produtos, né? Quando a gente está tentando, dentro do range do que a gente está oferecendo, o que é que a gente pode oferecer, o que é que a gente pode fazer mais, ou o que é que aquela ferramenta, ou aquele sistema, ou aquele produto pode ter um adicional, né? Então, eu acho que isso é sempre, o feedback do cliente para todo mundo é essencial. Agora, a gente vai finalizar nosso bate-papo
A gente passa, o tempo aqui passa super correndo, quando a gente menos espera, o papo tá bom demais, então o tempo passa correndo. Mas o que a gente vai finalizar, e eu gosto sempre de finalizar os meus debates, minhas conversas, porque um dos nossos objetivos maiores do Female Tech Leaders é servir de inspiração, servir de motivação, dar referência para o mercado. Portanto, todas as mulheres que participam como entrevistadas, como palestrantes, como convidadas de debate, de conversa, como foi hoje, é justamente por quê? Porque a gente entende que a mulher, quando ela tem uma referência, né, quando ela consegue se enxergar, ela consegue ver outra mulher, outras mulheres, né? Naquele lugar que ela está sonhando, ou aquela conquista que ela está querendo para ela própria, e criar essa referência, cria essa motivação e essa inspiração. Então, para mim, eu sempre pergunto e eu vou sempre perguntar qual é a dica ou as dicas que vocês querem deixar para a nossa comunidade, né? Pode ser a dica do que vocês quiserem, né? É lógico que a gente está aqui falando de startups e investimento, né? Portanto, a gente falou de mindset, a gente falou dos desafios, portanto, qualquer dica ou dicas que vocês queiram deixar. Então, vamos começar com a Dalcy. Por favor, psicóloga, deixa as dicas para a gente. Nossa, né, falar de uma dica, mas eu lembrei que hoje, numa conversa com uma pessoa que estava trabalhando lá em casa, eu falei de crenças limitantes. E eu, como psicóloga, né, está no meu métier, o que é crença limitante? E eu falei isso daqui hoje, né, o medo de falhar, da empresa falir, de eu passar fome. Então, isso é um imaginário que a gente cria a respeito de alguma coisa, e esse imaginário, ele passa a nos limitar. Eles não limitam, eles são algemas fictícias, são algemas imaginárias, né? A palavra imaginária, ela é perfeita. Eu dei um exemplo, que é o exemplo do elefante, né? Quando o elefante é piquititinho, que ele é um filhotinho, as pessoas põem a algema nele, na perna dele, e prende ele num toquinho de madeira no chão. E aí esse elefante, ele não consegue, ele é filhotinho, ele não consegue desvencilhar daquele toquinho, e ele fica preso, amarrado naquela algeminha, que quando ele cresce é ridículo, de tão pequeno. É um toquinho dessa grossura, assim, desse tamanho, algemando um elefante enorme. Mas é porque ele cresceu acreditando que limitava ele, sabe? E nós, mulheres, a gente cresce com um tanto de toquinhos prendendo a gente, sabe? A gente cresce aprendendo que tem que lavar a louça, a gente cresce que o Dia das Crianças, né? A gente está perto do Dia das Crianças, a gente cresce lavando louça, trocando roupa do bebê, cuidando e a gente não ganha um carrinho de Fórmula 1, a gente não ganha um avião de brinquedo, Gente, eu sonhava, quando eu era criança, de ser piloto de caça, sabe? E mulher não podia ser piloto de caça. Exato. Por isso, quantas vezes, sabe? Então, assim, são crenças que a gente vai colocando na cabeça da gente, sabe? E eu carrego um tanto. Eu não estou livre delas, não. Eu sei do conhecimento, esse conhecimento, só ter o conhecimento não liberta. Então, assim, o que eu sugiro para cada um é, quando sentir que está sendo limitada por um pensamento, por uma crença, por um medo, assim, reflete, pensa e se liberta, para a gente chegar no que a gente tem de melhor, sabe? Esse é o pensamento, assim, que eu queria deixar. Perfeito. Luma. Olha, com relação a dicas, tem que gostaria de trazer. Primeiro, uma frase que todo mundo fala e não é clichê, é a maior verdade da vida. Não esperem, tá tudo perfeito para começar a empreender. No final das contas, feito é melhor do que perfeito. Então, comece com as ferramentas que você tem. Busque as pessoas que têm visão, princípios e valores semelhantes aos seus. Isso é essencial. Habilidades profissionais e humanas complementares também é essencial, porque a gente comentou que isso gera resultado e é comprovado. Quanto
como a Cris, validações de mercado com o cliente final. Por mais que você tenha um MVP feião lá, põe na mão do cliente. Deixa o cliente testar, deixa ver onde que ele clica, se ele erra, se ele está sabendo o que está acontecendo ali ou não. Valide com o cliente o quanto antes. Porque é o cliente que vai te trazer clareza de onde está o valor que você está gerando com o seu produto, com a sua solução. E por último, para todas as mulheres, cadastrem-se no Impact. Então, se você tem uma startup na fase de ideação, a fase inicial, ou já está escalando, que foi realmente um divisor de águas para a gente, que estava super no início assim, da operação, fez a gente crescer muito como ser humano e como profissional. O pessoal é muito engajado, junto com a Microsoft e todos os outros players que estão junto, então eu recomendo altamente, e eu acho que o site deles novo já está no ar, é o impact.tech. Então, devem lançar já novos formatos de seleção, novos bets aí de startups. Fiquem de olho, porque vale a pena demais, tá? Super validado, em todos os sentidos. Cristiane, você? Bom, acho que eu acho que as meninas falaram aspectos fundamentais. Para mim, eu acho que o principal, o que a Dalcy trouxe com excelência, é conhecer um pouco a si mesmo, sabe? Até onde que você tem ali, até onde eu tenho capacidade ou até onde eu preciso desenvolver. Acho que isso é um ponto importante. Aprender sempre, gente. Bora estudar, bora sentar ali na frente do computador, pegar teu livro, não importa. A gente precisa estar estudando, sabe? O estudo, o conhecimento tem que ser um hábito. Não dá para ser, não, agora daqui 6 meses eu vou começar uma pós. Não. Hoje, eu acho que sim, estudar é fundamental, Não dá para a gente falar que vai empreender se a gente, mas eu sei muito, tá, mas você não sabe tudo. Então, senta um bumbumzinho na cadeira e vai estudar. Eu acho que isso é importantíssimo. E um terceiro ponto que a Luma falou, busque espaços e ecossistemas que possam te impulsionar. O Impact foi um deles, existem tantos outros espaços. A gente aqui nesse momento, cara, em 1 hora e pouco que a gente está aqui, nossa, eu já anotei mentalmente várias coisas que vocês disseram, porque vão me ajudar muito. Exato. Entendeu? A minha semana muito melhor. Então, assim, procurar mesmo e não ter vergonha, sabe? A gente às vezes pensa assim, mas o fulano, nossa, está com 1 milhão de usuários. Imagina, eu estou começando agora, a fulana não vai conversar comigo. Meu, LinkedIn é para isso, indicação é para isso, sabe? Manda mensagem lá, deixa eu... Nossa, não sei vocês, mas eu já falei com tanta gente que eu nunca imaginei que a pessoa fosse me ouvir, a pessoa me entendeu. Porque existe muito, né, a ideia do deixa eu compartilhar. E aí, acho que no final do dia, depois que você está no ambiente, entendi como as coisas funcionam, volta para o ecossistema aquilo que você recebeu. Então, se você em algum momento, alguém cruzou teu caminho e falou assim, olha, se for por aqui é melhor, por lá é diferente, para um minuto, que seja uma vez, eu tenho muito esse hábito, sabe? A cada 15 dias ou uma vez por semana, eu sempre deixo na minha agenda. E pode ser que ninguém me chame, mas eu deixo lá, porque se alguém vier me chamar, eu quero devolver aquilo que tanta gente me ajudou, sabe? Tanta coisa que eu aprendi hoje, que eu aprendi com a Alice, que eu aprendi com toda a equipe da UI, devolva isso, porque quando a gente começa a receber, gera um fluxo contínuo, eterno. Então, eu acho que a gente, enquanto mulheres, né, a ideia eu sempre gosto muito de pensar isso, o futuro é feminino, não importa se vai ser feito por homens ou mulheres, ele é feminino. E o feminino está muito nessa de partilha, de colaboração, de troca. Exato. Então, não importa se é homem, não importa se é mulher, não importa o gênero, importa que a gente precisa nos fortalecermos. E aí a gente faz isso enquanto sociedade, enquanto seres humanos. E não só quanto mulheres, enquanto homens, enquanto seres humanos. Então, eu acho que algo nesse sentido, de aprender o tempo inteiro e receber, mas também entregar também para o ecossistema, é importantíssimo. Gente, as dicas foram maravilhosas. Eu concordo com a Cristiane nessa hora e pouco que a gente está aqui batendo esse papo. Putz, eu aprendi muito, anotei um monte de, sabe, tópicos e ideias e motivação, inspiração, né, que vem de outras mulheres. Foi por isso que eu criei o Female Tech Leaders, porque eu gosto de me sentir inspirada, eu gosto de me sentir motivada e eu gosto que as outras mulheres também, contando a história delas, me motivem e me inspirem. Então, gente, mais uma vez a gente está durante o nosso Summit, portanto eu quero convidar vocês para continuar assistindo o nosso Summit, portanto a gente começou no dia 15, vamos até o dia 29, né? Hoje a gente está com essa conversa, esse debate com
sobre Female Founders, portanto, a gente está direcionando o dia de hoje, a conversa de hoje, para investimentos em startups. E tanto a Dalcy, Luma e Cristiane, elas vêm da We Impact. Portanto, hoje nós estivemos com a Cristiane Matos Miura, que vem da Pontue, a Dalcy Higg, que vem da Logpix, e a Luma Boaventura, que vem da Air Robots. E eu espero que vocês continuem nos seguindo, né? Todas as... eu acredito, né? Como vocês falaram, gente, pay forward. Portanto, se eu fosse você, eu entrava em contato com elas no LinkedIn, mandava uma mensagem e perguntava, se apresentava, ou falava, olha, eu tenho uma ideia, como é que eu faço para entrar em contato com o pessoal do Impact? Porque é para isso que a gente está aqui. O Female Tech Leaders, a gente quer criar esses laços e criar esse sisterhood dentro da comunidade, dentro do ecossistema de tecnologia no Brasil. Agora, eu quero que vocês se despeçam da nossa comunidade. Por favor, vamos começar com a Dalcy. Você só dá um tchau? É só dar um tchau, agora é só se despedir. O que você quiser falar para a comunidade. Desculpa, falhou aqui. Eu estou online, estou no LinkedIn. Eu também concordo com a Cris, a gente tem que dar um retorno, né? Eu fui muito auxiliada, eu citei aqui várias vezes no meu discurso coisas que eu ouvi em palestras, que a comunidade de startups trouxe para mim, reflexões que eu trouxe para o meu dia, né? Para a minha vida e para a minha empresa. E eu estou disponível, sim, para auxiliar, podem me procurar juntas, tá? A gente veio de uma criação diferente, temos histórias diferentes, mas a gente tem muita coisa igual, né? E estamos aí para mudar a história da mulher, assim, nas empresas, nas organizações. Exatamente. Cristiane. Bom, primeiro agradecer esse momento que eu tive aqui com vocês, gente. Obrigada de coração, foi um mega aprendizado. Deixar o meu contato no LinkedIn, Cris Miura, então fiquem à vontade, pode me chamar. Se conhece alguma escola que está de alguma chamar também, que a gente consegue contribuir, e dizer que é sempre um grande prazer poder estar compartilhando com mulheres maravilhosas como os dias de hoje, e que eu acredito que a gente possa cada vez mais fortalecer essa rede. Então, um beijo para todo mundo e fico à disposição aí. Luma. Agradecer também, como todas, né? É um prazer rever a nossa turma aí da WeImpact, que a gente criou um ciclo muito bacana de colaboração. Muito obrigada, Candice, pela oportunidade. Dizer que eu estou sempre à disposição, como eu comentei, eu estou aqui para servir, dentro do que eu puder ajudar, eu também estou no LinkedIn lá, como Luma Boaventura. A nossa empresa também tem LinkedIn. Quem tiver interesse de se cadastrar, de conhecer mais o que a gente faz, a gente está sempre aberto para ouvir pessoas que possam entrar para o time. E também indústrias, né, que tenham base instalada de robôs, relevante, que queiram implementar nosso software, a gente está super aberto. Obrigada. Obrigada mais uma vez por vocês terem participado do nosso bate-papo, e eu espero que você da comunidade continue nos seguindo durante essas semanas do Summit. Obrigada mais uma vez e a gente se vê logo em breve. Obrigada. Tchauzinho. Valeu.